Preparar dados para análise. Obter dados de arquivos. As organizações geralmente exportam e armazenam dados em arquivos. Um formato de arquivo possível é o arquivo simples. O arquivo simples é um tipo de arquivo que tem apenas uma tabela de dados e cada linha de dados fica na mesma estrutura. O arquivo não contém hierarquias. É provável que você esteja familiarizado com os tipos mais comuns de arquivos simples, que são arquivos de valores separados por vírgulas, .csv, arquivos de texto delimitado, .txt, e arquivos de largura fixa. Outro tipo de arquivo seria arquivos de saída de diversos aplicativos, como pastas de trabalho do Microsoft Excel, .xlsx. O Power BI Desktop permite que você obtenha dados de vários tipos de arquivos. Você pode encontrar uma lista das opções disponíveis ao usar o recurso Obter dados no Power BI Desktop. As seções a seguir explicam como importar dados de um arquivo do Excel armazenado em um computador local. Cenário: a equipe de RH, Recursos Humanos, da Tailwind Traders, preparou um arquivo simples que contém alguns dos dados de funcionários da organização, como o nome do funcionário, data de contratação, cargo e gerente. Eles solicitaram que você crie relatórios no Power BI usando esses dados e dados que estão localizados em várias outras fontes de dados. Localização do arquivo simples. A primeira etapa é determinar qual local de arquivo você deseja usar para exportar e armazenar dados. Os arquivos do Excel podem estar em um dos seguintes locais. Local. Você pode importar dados de um arquivo local para o Power BI. O arquivo não é movido para o Power BI e não permanece um link para ele. Em vez disso, um novo conjunto de dados é criado no Power BI e os dados do Excel são carregados nele, da mesma forma. As alterações do arquivo original do Excel não são refletidas no conjunto de dados do Power BI. Você pode usar a importação de dados locais para dados que não são alterados. OneDrive for Business. Você pode efetuar pool de dados do OneDrive for Business para inserir no Power BI. Esse método é eficaz para manter o arquivo do Excel e o conjunto de dados, os relatórios e os dashboards do Power BI sincronizados. O Power BI se conecta regularmente ao arquivo no OneDrive. Se alguma alteração for encontrada, o conjunto de dados, os relatórios e os dashboards serão atualizados automaticamente no Power BI. OneDrive. Pessoal. Você pode usar dados de arquivos de uma conta pessoal do OneDrive e obter muitos dos mesmos benefícios que obteria com o OneDrive for Business. No entanto, você precisará entrar com sua conta pessoal do OneDrive e selecionar a opção Mantenha-me conectado. Verifique com o administrador do sistema para saber se esse tipo de conexão é permitido em sua organização. SharePoint. Sites da equipe. Salvar seus arquivos no Power BI Desktop em sites de equipe do SharePoint é semelhante a salvar no OneDrive for Business. A principal diferença é como você se conecta ao arquivo no Power BI. Você pode especificar uma URL ou conectar-se à pasta raiz. O uso de uma opção de nuvem, como o OneDrive ou os sites de equipe do SharePoint, é a maneira mais eficaz de manter o arquivo e o conjunto de dados, os relatórios e os dashboards do Power BI em sincronia. No entanto, se os seus dados não se alteram regularmente, salvar arquivos em um computador local é uma opção adequada. Conectar-se aos dados em um arquivo. Agora, vamos praticar um pouco. Abra o Power BI. No Power BI, na guia Página Inicial, selecione Obter dados. Na lista exibida, selecione a opção que você precisa, como texto/CSV ou XML. Para esse exemplo, você selecionará
a pasta de trabalho do Excel. Uma dica: ao lado do botão Obter dados. Dependendo da sua seleção, você precisará localizar e abrir a fonte de dados. Pode ser solicitado que você entre em um serviço, como o OneDrive, para autenticar sua solicitação. Neste exemplo, você abrirá a pasta de trabalho do Excel Dados de Funcionários, que está armazenada na área de trabalho. Selecionar os dados do arquivo a serem importados. Depois que o arquivo tiver se conectado ao Power BI Desktop, a janela navegador será aberta. Essa janela mostra os dados que estão disponíveis na fonte de dados, o arquivo do Excel neste exemplo. Você pode selecionar uma tabela ou uma entidade para visualizar o conteúdo e garantir que os dados corretos sejam carregados no modelo do Power BI. Marque as caixas de seleção das tabelas que você deseja trazer para o Power BI. Essa seleção ativa os botões Carregar e Transformar dados, conforme mostrado na imagem a seguir. Agora, você tem a opção de selecionar o botão Carregar para carregar automaticamente os dados no modelo do Power BI, ou selecionar o botão Transformar dados para iniciar o editor do Power Query, no qual você pode examinar e limpar os dados antes de carregá-los no modelo do Power BI. Geralmente, recomendamos que você transforme os dados, mas esse processo será discutido posteriormente neste módulo. Para este exemplo, clique no botão Carregar. Alterar o arquivo de origem. Talvez seja necessário alterar o local de um arquivo de origem de uma fonte de dados durante o desenvolvimento, ou no caso de um local de armazenamento de arquivos ser alterado. Para manter seus relatórios atualizados, você precisará atualizar os caminhos de conexão do arquivo do Power BI. O Power Query fornece várias maneiras para realizar essa tarefa, para que você faça esse tipo de alteração quando necessário. 1. Configurações da fonte de dados. 2. Configurações de conta. 3. Editor avançado. Atenção! Se você estiver alterando um caminho de arquivo, reconecte-se ao mesmo arquivo com a mesma estrutura de arquivo. Qualquer alteração estrutural de um arquivo, como excluir ou renomear colunas no arquivo de origem, interromperá o modelo de relatório. Por exemplo, tente alterar o caminho do arquivo da fonte de dados nas configurações da fonte de dados. Vamos ver na prática. Na guia Página Inicial, clique em Transformar dados. Na área Consultas, desta forma, o editor Power Query será aberto. Em seguida, clique em Configurações da fonte de dados. Na janela Configurações da fonte de dados, selecione o arquivo e, em seguida, selecione Alterar fonte. Atualize o caminho do arquivo ou use a opção Procurar para localizar o arquivo. Após, clique na opção Abrir ou Open. Isso pode variar dependendo da versão do Power BI que estiver usando e suas configurações. Agora, clique no botão OK e, em seguida, clique no botão Fechar. Após esse processo, clique em Fechar e Aplicar para que as atualizações da fonte de dados sejam aplicadas.